Daniel, capítulo 7. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura diária, a qual nós vamos ler hoje mais um capítulo de Daniel, hoje sendo o capítulo 7, né? Nós vamos ver agora alguns capítulos aqui falando dos sonhos, né? Agora de Daniel. Daniel, aquele que interpretou vários sonhos de outros, agora chegou a hora dele começar a sonhar e ter revelações de tempos futuros, tempos vindouros, né? De reinos, de coisas apocalípticas, porque o livro de Daniel, principalmente essa parte a partir do capítulo 7, tem muita ligação com o livro de Apocalipse, né? Então vamos lá. Estamos lendo a Bíblia toda, tá? Se você está chegando aqui hoje, não estava acompanhando, estamos lendo a Bíblia toda. Eu te convido para ler a Bíblia toda comigo de uma maneira simples, objetiva, para ser o seu alimento diário, todos os dias, um capítulo eu convido você, tá bom? Já coloca aqui embaixo nos comentários qual tem sido o horário que você tem lido Daniel comigo. Você tem lido pela manhã, pela tarde, à noite, de madrugada? Qual tem sido o horário que você está lendo agora aí, ou está ouvindo aí o capítulo 7 de Daniel comigo aí, tá bom? Coloca nos comentários que eu quero ouvir aqui. Vamos lá. O sonho sobre os 4 animais. Daniel vai ter um sonho com 4 animais aqui agora que representam, né, reinos que seriam reinos futuros, né? Diz assim, ó, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, né, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo. Isso aqui aconteceu enquanto o filho de Nabucodonosor reinava ainda, né? Lá no intermeio ali do capítulo 5, né? E ele logo escreveu o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, né? O mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro, ó, presta atenção nos tipos, né, dos animais, ó. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal. Esse era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando no versículo 6, né? E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio, né? Então, o primeiro animal tinha a aparência de um leão, o segundo animal a aparência de um urso, né? O terceiro animal a aparência de um leopardo, e agora no versículo 7 fala do 4º animal, né? Que é o 4º do sonho dele. Diz assim, ó: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve,
e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, né? O chifre que estava na cabeça ali do quarto animal, né? Do terrível. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem o seu domínio, e o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Olha que interessante, ó. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente, né, de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava. Fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante, do qual caíram os 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia muito robusto do que os seus companheiros. Então, o anjo, né, ali, naquele momento da revelação, o Daniel, ele procura entender o que era isso, né? E era uma interpretação à semelhança, né, de quando Nabucodonosor teve ali o sonho dele com aquela estátua, né? Todos os sonhos, todas essas imagens, essas simbologias em Daniel, elas sempre vão referir a reinos, né? A reinos que vão dominar, a reinos que vão estar ali diante, né, na autoridade, reinando em determinado momento. Só que sempre você percebe que o final de tudo é o reino de Cristo vindo e se pondo no seu lugar de direito, que é um reino eterno, né? Um reino que não terá fim. O seu domínio será eterno. Então, isso nos mostra que, mais do que focar nessas revelações do que são esses reinos, o que significa isso ou aquilo, nós temos que focar em continuar tendo uma aliança com esse, que o seu reino será eterno, porque os outros reinos todos passarão, os outros reinos cairão e ruirão, mas o reino de Cristo não. O reino de Cristo, ele vai ser para a eternidade, o reino dele é permanente, é perpétuo. Então, é muito interessante conhecer a história, conhecer sobre reinos, sobre isso ou aquilo, mas mais do que isso, é se firmar na presença de Deus e ter a certeza que a minha vida, a nossa alma está com aquele que vai ter o seu reino perpetuamente eterno para que vivamos com ele, né? Mas vamos continuar aqui, versículo 21.
ele perguntou, né, sobre o que significava aqueles chifres do quarto animal, né? Aí o versículo 21 diz assim, ó, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que interessante, como eu disse, ó. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, as leis, e os santos que serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Falando aqui que é da afronta que vai vir, né? Que tem vindo e virá contra a nossa vida. Porque muitas dessas coisas aqui já estão acontecendo no nosso tempo, outras acontecerão posteriormente. E como eu sempre digo e repito, nunca se preocupe com o tamanho do gigante. Não se preocupe com o tamanho da dificuldade. Foque a sua fé, o seu tempo em se alinhar com Deus. Porque se você estiver alinhado com Deus, ele disse, agindo eu, ninguém poderá impedir. Ele disse, quem será contra aqueles a quem Deus é por eles? Quem será? Não tem como alguém vencer você se Deus for por você, como diz o próprio livro de Romanos, no capítulo 8. Então, não se preocupe com nada disso, não se apavore com nada disso, só continue alinhado com Deus, tá bom? Versículo 26, já estamos acabando de hoje, e diz assim, ó, mas depois se assentará o tribunal, né, para tirar o domínio, para os destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos, ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Olha que interessante. Aquele que costumava interpretar os sonhos dos outros, né, teve a oportunidade de sonhar e ter a revelação por si mesmo. Só que isso mostra, quando nós vemos aqui Daniel perguntando e tendo o desejo da interpretação, isso mostra mais uma vez que não era ele, né, o homem que interpretava os sonhos quando os reis o requisitavam. Era a própria sabedoria de Deus. E essa mesma sabedoria também para ele mesmo entrega as suas revelações aqui, tá bom? Então, o resumo deste capítulo aqui 7. Teremos muitos tipos de reinados, estamos vivendo uns deles, outros já passaram, outros virão, só que uma coisa é certa, temos que nos alinhar com aquele que é eterno, a dizer, Jesus Cristo, tá bom? Entregue a sua vida para Ele e você será cada dia mais abençoado e viverá tempos de glória. Receba essa palavra e seja muito abençoado, tá bom? Terminamos o capítulo 7 e eu já estou na expectativa para te aguardar aqui amanhã no capítulo 8 de Daniel. Lendo o livro todo de Daniel nesses 12 dias. Se você não leu os outros, corre lá. Os outros capítulos, até o 6, já está lido aqui e nós vamos até o 12, lendo cada de um capítulo, lembrando que é a Bíblia toda que está sendo lida também, tá bom? Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau!